Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda-feira e desde já dando boas-vindas a você que nos prestigia. Nós temos 2 lives por semana, aos domingos, que é o nosso culto online, e às segundas. Você que esteve conosco ontem e que hoje está novamente conosco, eu só tenho a agradecer. E espero que a live desta noite seja edificante para a sua vida. Possa lhe trazer alguma contribuição para o seu crescimento espiritual. E eu gostaria de contar com a sua companhia e também com a sua divulgação, né? Se você puder, clique aí no aviãozinho e envie para todos os seus contatos, copie o link, cole lá nos seus grupos de WhatsApp, para que muitos tenham acesso àquilo que você vai ouvir hoje. Hoje, sem delongas, nós vamos falar sobre os deuses desceram até nós. Isso mesmo, os deuses desceram até nós. Vocês sabem que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris causou, principalmente entre nossos irmãos fundamentalistas, que viram ali uma chacota, uma sátira, com uma das cenas mais importantes do Novo Testamento, que é a chamada Santa Ceia, ou a Última Ceia. Acreditaram se tratar de uma representação artística, performática, envolvendo drag queens, envolvendo pessoas LGBTQIAPN+, uma representação do quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci. E eu até fiz um post falando sobre isso, dizendo que o que não ofende Jesus não deveria nos ofender, que a mesa de Jesus está aberta a todos, todas e todes. Depois, nós ficamos sabendo que, de acordo com a direção artística da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, não se tratava de uma releitura do quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci, mas sim de uma releitura de outro quadro, A Festa dos Deuses. Inclusive, a gente percebe lá em frente à mesa a representação de uma divindade pagã, Dionísio. Dionísio para os gregos, Baco para os romanos. Então fica claro que de fato não estava se falando ali da Última Ceia. E se tivesse? Aliás, quem me garante que o autor deste quadro, A Festa dos Deuses, não se inspirou no quadro de Leonardo da Vinci? É uma possibilidade. E qual é o problema? Aliás, eu não sei se você já percebeu, em uma das passagens dos evangelhos, onde Jesus destaca 2 dos seus discípulos para prepararem o lugar onde aconteceria a última ceia, o texto diz que Jesus disse aos seus discípulos que assim que eles encontrassem um rapaz carregando um cântaro de água, deveriam segui-lo. E onde quer que ele entrasse, na casa em que ele entrasse, levando consigo aquele cântaro, os discípulos deveriam se apresentar ao dono e dizer:
O Mestre nos enviou para preparar o lugar onde comemoraremos a Páscoa. Eu não sei se isso te diz alguma coisa, mas o que acontece é que, à época, quem carregava cântaros de água era quem ia buscar água no poço. E quem ia buscar água no poço eram as mulheres. Você não via homens se prestando a um serviço que era considerado então como uma atribuição feminina. Por que então Jesus usa a figura de um rapaz que estava ali envolvido numa atividade que era tipicamente feminina, como o sinal que deveria indicar aos seus discípulos onde ocorreria a última ceia? Que paradigma Jesus queria quebrar? Um homem fazendo um serviço feminino. A possibilidade de que esse rapaz fosse um homoafetivo é exorbitantemente enorme. E daí? Qual é o problema com essa gente, meu Deus do céu? Há uma parábola contada por Jesus em que um homem resolve dar uma ceia e manda os seus servos, os seus criados, chamar os convidados, dizendo que a mesa já estava posta. Cada convidado ofereceu uma desculpa. Quando os seus criados voltaram dizendo: Senhor, ninguém quis vir. Cada um estava ocupado com os seus afazeres. O homem disse: então agora vocês vão pelas ruas, pelos valados, e vão chamar os excluídos, os pobres, os rejeitados, os deficientes, aqueles que são considerados párias da sociedade. Vocês vão trazê-los para cear comigo, porque a minha casa tem que estar cheia. Eu acho que esta parábola já diz tudo. Quem é bem-vindo na mesa do Senhor? Mas não é bem sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero hoje mergulhar um pouco mais fundo numa questão. E se você tiver uma Bíblia e quiser me acompanhar, eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 8. Os deuses desceram até nós. Eu quero te mostrar o outro lado da questão. De onde vem esse fundamentalismo? Por que que conservadores, a turma ligada à extrema-direita, principalmente, fundamentalistas, de um modo geral, se sentiram tão insultados com aquela cerimônia de abertura envolvendo drag queens? Tudo passa pela questão política. Você pode ter certeza, ainda este ano, durante a campanha eleitoral, esta cena, esta cerimônia vai ser discutida, vai ser usada. A ideia é polarizar politicamente cada vez mais a sociedade. Nós contra eles. Eles querem destruir a família. Por trás disso também há a tendência de se endeusar, idolatrar políticos e líderes religiosos. Qualquer coisa que essas pessoas digam, esses influencers do Olimpo Gospel, qualquer coisa que elas digam, não pode ser contrariada. Tem peso. Foi o pastor quem disse. Hoje eu postei o trecho de uma mensagem de um pastor que disse ter tido um encontro com uma caveira
de 630 anos que conversou com ele e apostou corrida com ele. Quem é que vai questionar? É o pastor, é o grande homem de Deus, é a voz de Deus na terra. Ele não pode mentir. Desde o início do ano, nós temos assistido a inúmeros escândalos protagonizados por pastores, por líderes religiosos. E a maioria absoluta desses líderes fundamentalista. Gente que arrota a santidade. Arautos da moral e dos bons costumes. Defensores de Deus, pátria e família. Envolvidos com escândalos, inclusive de ordem moral. Isso não é novidade. Olha de onde isso surge. Atos, capítulo 14, a partir do verso 8. Preste muita atenção. Encontrava-se assentado em Listra certo homem, aleijado dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. No panteão romano, Júpiter era o deus dos deuses, era o maioral dentre os deuses, equivalia a Zeus na mitologia grega. Mercúrio era o mensageiro, era o que falava por Júpiter, o equivalente a Hermes na mitologia grega, equivalente inclusive a Exu na mitologia iorubá. Sabia disso? Você vai encontrar equivalência em várias mitologias. Na nórdica, em mitologias indígenas. Parece que o padrão se repete. Quando viram um milagre feito por Paulo, como Paulo era o mais falante, eles disseram: esse cara é Mercúrio. É o mensageiro de Júpiter. E Barnabé, mais na dele, mais caladão, esse é o Deus dos deuses. Imagine, se isso acontecia 2000 anos atrás, por que não aconteceria hoje? Se a gente é capaz de confundir uma cena retratada no quadro Festa dos Deuses com a Última Ceia, por que a gente também não seria capaz de confundir seres humanos de carne e osso, falíveis como nós, com seres de outro mundo, com seres extraordinários, homens de Deus, porta-vozes da divindade? Por que não confundiríamos políticos com mitos? Olha o que diz o verso 13, porque talvez você diga: mas isso é o povo. O povo está suscetível a essas coisas, as pessoas são ignorantes, as pessoas não estudam, não têm conhecimento, não se informam. Mas olha o que diz o verso 13. O sacerdote de Júpiter, não é o povo, é o sacerdote, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, oferecer-lhe sacrifício. Gente, que loucura é essa?
Imagine a cara de Paulo, olhando para Júpiter sem entender nada. Que isso? E tá lá o sacerdote de Júpiter com touros. É no plural, touros e grinaldas, para oferecer a eles como se fossem deuses. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Ele poderia ter dito, sujeito às mesmas intempéries, sujeitos às mesmas circunstâncias, mas ele vai mais fundo, sujeitos às mesmas paixões. Nós não somos santos, nós não somos melhores que vocês. Gente, onde é que um líder religioso hoje não tiraria uma casquinha, não se locupletaria da ignorância desse povo? Paulo e Barnabé poderiam ter ficado ricos. O que eles pedissem, o povo daria. Eles estavam sendo confundidos com deuses. Deuses que tinham sua equivalência no panteão grego, portanto, deuses do Olimpo. Aliás, você sabe o que significa Olimpíadas, né? Ou Jogos Olímpicos. É uma menção ao Monte Olimpo, habitação dos deuses gregos. Tem nada de cristão ali. E é interessante também, fazendo uma digressão rápida, Paulo usa as Olimpíadas, que já aconteciam na época, como analogia da caminhada cristã. Olha que loucura. Paulo toma os Jogos Olímpicos, promovidos à época, como analogia da caminhada cristã. Agora veja, eu estou dizendo isso porque quem queira demonizar as Olimpíadas por causa da sua cerimônia de abertura não sabe do que está falando. Aliás, gente, sábado agora aconteceu uma queda de energia em Paris. Todo mundo ficou no escuro. Rapidamente, alguns vieram nas redes sociais anunciar: é a mão de Deus. Quem é que precisa de Zeus com um Deus deste? Um Deus melindroso que se deixa insultar por qualquer coisa. Que deusinho pequeno esse, hein? Foi lá e mexeu no disjuntor, fez cair a energia. Hoje já anunciaram que a internet caiu em várias cidades da França e descobriu-se, pelo menos as autoridades alegaram, que foi uma sabotagem. Já estão colocando na conta de Jesus. Não, Jesus não gostou da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Olha o que ele está fazendo. Está sabotando. Gente, esse Jesus que essa gente criou é o mesmo que afundou o Titanic, porque disseram que nem Deus afundaria. É o Deus que, de acordo com o Marco Feliciano, foi responsável pelo assassinato de John Lennon, com 3 tiros dados por um fã, um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sinto a menor vontade de adorar um Deus desse, porque esse Deus é pior do que eu. Eu não adoraria a uma divindade pior do que eu. Vingativa, melindrosa, mesquinha. Não tem nada a ver com Jesus que eu vejo nos evangelhos. Aí são outros 500. O Jesus do evangelho não é um Zeus com um raio na mão pronto para dispará-lo sobre quem quer que o insulte. Não, o Jesus da Bíblia é o que acolhe, é o que ama incondicionalmente. Voltando para o texto. Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos
que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu, colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Esse Deus eu amo. Esse Deus não é um estraga-prazer. Esse Deus não sabota Jogos Olímpicos, nem carnaval. Pelo contrário, esse Deus segue enviando chuva nas estações certas, enchendo os corações de alegria. Ele não se sente insultado em ver as nações do mundo inteiro se reunindo para celebrar. Infelizmente, são poucos os líderes religiosos hoje, pelo menos dentro da comunidade evangélica, e pelo menos dentre aqueles que estão na ribalta, né, que são os que estão na mídia, poucos são os que têm a envergadura moral de Barnabé e Paulo. A maioria prefere alimentar nas pessoas a ideia de que eles são semideuses. São autoridades inquestionáveis. O que eles dizem tem peso, é Deus falando através deles, ninguém contesta. Diz o texto que Paulo e Barnabé rasgaram as vestes para mostrar para todo mundo aqui, gente, nós somos de carne e osso, igualzinho a vocês, iguaizinhos. Eu tenho a impressão que se fosse hoje, alguns desses líderes fizessem o mesmo gesto, por dentro estaria o uniforme do Superman. São super crentes, super santos. Aí Deus permite que o andor balance, que o santo caia e se espatife no chão, para que a idolatria cesse, para que todos percebam que somos sujeitos às mesmas paixões. Tiago, referindo-se ao maior dos profetas do Velho Testamento, Elias, que fazia fogo descer do céu, Tiago diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões. O que o mundo espera de nós, pastores, não é perfeição. O mundo espera coerência. Se eu prego juízo, se eu prego um Deus vingativo, desculpe a expressão chula, eu estou colocando o meu na reta. Agora, se eu prego misericórdia, eu entendo que eu também sou objeto desta misericórdia. O que me faz olhar para o meu próximo com compaixão, porque a fraqueza do meu próximo é um lembrete da minha própria fraqueza. Eu, como pastor, não sou melhor do que o pai de santo, não sou melhor do que o padre, não sou melhor do que ninguém. Somos todos dependentes da mesma graça. Surgiu uma doutrina nos círculos cristãos, conhecida como honra, onde pastores exigem ser honrados de maneira mística quase. Hoje eu soube de uma pastora muito conhecida lá do Nordeste, acho que é Thalita Pereira, confesso que eu nem a conhecia. Eu vim tomar conhecimento dela hoje, porque me enviaram mensagem dizendo, pastor, você viu o que aconteceu? Você poderia comentar? E eu soube que ela se sentiu ultrajada pela festa de aniversário que os irmãos da igreja prepararam para o marido dela, também pastor. Ela deixou a entender, e isso eu estou falando de acordo com o que me disseram, porque eu nem assisti, confesso para vocês, não tive tempo de assistir, hoje eu trabalhei o dia todo. Mas segundo repercussões, ela teria dito que teve que aturar aquelas pessoas pobres, mal cheirosas,
aquela festinha mequetrefe que fizeram para o marido dela, dando a entender que era um favor era estar ali no meio daquele povo. Gente, que absurdo. Que absurdo. Parece que não leram os evangelhos. Jesus disse, entre vós será diferente. O maior será o menor. Honra não se exige. E a gente tem que aprender a honrar os menores. Quando Paulo fala do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é composto por cada um dos seus membros, Paulo diz que nós honramos no nosso corpo os membros considerados mais indecorosos. Eles são os mais guardados. Não é assim que a gente faz com a nossa intimidade? A gente protege. Pois então, Paulo diz que assim também nós deveríamos honrar os menores, os mais fracos. Então, quanto mais alguém admite a sua humanidade, mais honrado ele deve ser. Agora, quanto mais se exige honra, atribuindo a si um valor superior ao dos demais, réis mortais, menos honra essa pessoa deveria receber. Ela está na contramão da proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos acabar com essa idolatria. Evangélicos gostam de acusar nossos irmãos católicos de serem idólatras. Eu não vejo maior idolatria do que aquela encontrada entre nós evangélicos. O que católicos fazem é venerar a história daqueles que foram referências no seu próprio tempo, a quem eles chamam de santos, e de fato a Bíblia se refere a essas pessoas como santos, como os que foram santificados por Cristo. Há santos vivos e há aqueles que partiram. Mas entre nós evangélicos, eu vejo uma idolatria muito mais escancarada, direcionada a homens de carne e osso, como se estes fossem infalíveis, fossem homens incapazes de qualquer tropeço. Se você colocar expectativa demais num ser humano, esteja certo de que você se decepcionará, porque nós, seres humanos, falhamos. Quando Pedro e João subiam ao templo para orar, eles se depararam com um paralítico que esmolava. E Pedro disse, olhe para nós. Não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda. Você pode conferir isso em Atos capítulo 3. O paralítico levantou e pela primeira vez na vida entrou no templo saltando. Diz o texto que a multidão se reuniu em torno de Pedro e João, achando que eram homens santos, extraordinários. Aí Pedro disse, por que vocês olham tanto para nós? Como se pelo nosso próprio poder houvesse sido operado este milagre. Não, não foi pelo nosso poder, nem pela nossa santidade, mas foi pelo nome de Jesus. O mesmo Pedro que disse ao paralítico, olhe para nós, depois disse à multidão, por que vocês olham tanto para nós? Não se distraia com os homens. Olhe para Cristo. Você nunca vai se decepcionar. Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente. Os homens são distrações. Não espere demais deles. Você pode até admirar, você pode tomá-los como referências, mas sempre, sem perder de vista o fato de que, eventualmente, eles vão falhar.
eles não vão dar conta de corresponder a todas as suas expectativas. E sabe por quê? Porque não são deuses, não são anjos. São seres humanos iguaizinhos a você. Bem, queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir que você não deixe de comentar assim que eu postar esse vídeo. Por favor, comente. Dê o seu like para que a plataforma entregue ao maior número de pessoas. Se você assistiu um pequeno trecho ou a metade, assista desde o início. Envie para alguém. Envie para alguém. Não importa a religião que a pessoa professe. Pode ser que esta palavra venha ao encontro das necessidades desta pessoa. Se você deseja apoiar o nosso ministério, apoiar os nossos projetos sociais, você pode fazê-lo hoje, amanhã ou quando puder, através do Pix 21 99797 8135 ou euescolhiamar@hotmail.com. Graças à sua contribuição neste último final de semana, nós conseguimos. Gente, foi um milagre. Que sufoco que foi! Que sufoco! Mas houve uma intervenção de Deus, eu não tenho outra explicação. Deus moveu corações e nós conseguimos atender a todas as famílias cadastradas em nosso projeto. Conseguimos alocar recursos para o projeto UME Moçambique, para o projeto Gramachinhos no Lixão, porque você contribuiu. Eu posso continuar contando com você? Então, contribua. 21 99797 8135, que é um número de celular, ou pelo o PayPal, hermescfernandes@hotmail.com, hermescfernandes@hotmail.com, ou pela chave Pix, euescolhiamar@hotmail.com. Que Deus abençoe a todos vocês. Domingo eu estou de volta às 19 horas no nosso Ninho da Fênix. E eu espero você. Beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.